Olá a todos! A ideia desse vídeo é prestar esclarecimentos à população sobre a reportagem que foi veiculada no Fantástico de domingo ontem passado, né, sobre a lei da alienação parental e a alegação de que ela estaria protegendo pedófilos. Inicialmente eu gostaria de dizer que eu atuo nessa área, atuo junto ao judiciário e junto com as questões vinculadas à alienação parental desde o ano 1998. Meu primeiro livro é do ano 2000, quando ainda não se falava no termo alienação parental. E o que eu posso dizer para vocês é que naquela época os profissionais e as pessoas envolvidas nos litígios familiares não tinham ideia do que era alienação parental. Os profissionais, os psicólogos na época não conseguiam fazer qualquer tipo de investigação sobre o tema. Então eu digo para vocês que hoje, né, em 2018, muita coisa avançou, nós temos profissionais muito mais capacitados hoje. É claro que eu não vou ser leviana, que existem profissionais ainda pouco capacitados, existem falhas em avaliação psicológica, em perícia psicológica na justiça, mas nós temos profissionais no Rio de Janeiro muito capacitados e que fazem perícias muito profundas e bem elaboradas. Então é importante que fique claro que o juízo, né, o juiz que indica o perito, e aí o perito pode ser da equipe técnica da vara de família, pode ser de uma listagem de peritos cadastrados no tribunal e pode ser também um perito de confiança de alguns juízes. Na verdade, o juiz, para fazer uma reversão de guarda, ele vai precisar do perito para poder fazer a avaliação técnica, já que é uma área de conhecimento que ele desconhece. E ele só vai fazer uma inversão de guarda ou a reversão de guarda embasado no laudo bem feito, né? E é importante também que vocês saibam que as partes têm direito ao que se chama de assistente técnico. O assistente técnico dentro das varas de família, ele pode contestar a perícia e uma nova perícia pode ser pedida. Então, para fazer uma inversão de guarda, com certeza o juiz vai estar embasado em uma ou mais perícias. E aqui no Rio de Janeiro, principalmente dentro do tribunal, essas perícias são muito bem feitas. Então, é importante que isso seja esclarecido para que o que foi dito na matéria no domingo não seja tomado como algo de que os peritos e os psicólogos, em sua maioria, né, não sabem trabalhar, não sabem investigar, e que esses laudos são feitos de forma inadequada. É importante se dizer também que existem cursos, né, e eu sou responsável por um deles, no sentido de capacitar os profissionais. A ideia é que eles possam ser cada vez melhor capacitados para atuação dentro das perícias psicológicas, para que se possa aprofundar cada vez mais essas avaliações. O bom perito, o perito bem capacitado, ele embasará a sua avaliação no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei da Alienação Parental, que especifica, e isso vocês podem verificar, especifica adequadamente todas as etapas importantes nessa avaliação. É importante que o perito, e um bom perito, e muitos dos peritos que eu conheço fazem isso, tenham acesso ao processo, aos documentos dos autos, onde diversas provas estão elencadas, e ele pode então contextualizar melhor aquela acusação de abuso sexual. O bom perito, ele vai ouvir todas as pessoas envolvidas,
ele vai avaliar psicologicamente todas as pessoas envolvidas. Ele vai à escola, ele vai ouvir profissionais, ele vai escutar essa criança também de forma adequada. Só que a fala da criança não pode ser tomada como única prova nessa história toda. Porque uma criança envolvida num litígio familiar, ela tende a reproduzir discursos. Então, essa fala precisa ser abordada da melhor forma possível, de forma indireta, não sugestiva, e precisa ser contextualizada dentro do litígio familiar e dentro do processo, e dentro dos documentos dos autos. Então, isso não é feito de forma... isso não é brincadeira. Eu não estou sendo leviana, sei que existem maus profissionais como em qualquer área, mas o bom perito, o bom profissional e o profissional que nós estamos capacitando, e que a ideia é levar isso para o Brasil como um todo, ele vai aprofundar essa avaliação. Então, é importante que se saiba que uma grande parte, né, desses processos onde houve inversão de guarda, várias perícias foram feitas e foram bem feitas. Então, fica aqui o meu recado. É importante que minha fala tenha sido ampliada para que enganos não sejam tomados, porque a lei da alienação parental trouxe muitos avanços. Temos hoje profissionais melhor capacitados em função da própria lei e das advertências e da necessidade que a lei tem gerado dentro das varas de família. É isso, encontro-me à disposição para maiores esclarecimentos. Vocês me encontram no Facebook ou pelo meu e-mail, andreacalcada@intermedia.net. Olá, sou o Chester Marrejo Barbosa, eu sou o delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro. O objetivo do vídeo é fazer alguns esclarecimentos a respeito de como o delegado deve se portar diante de registro de ocorrência de fatos criminosos que envolvam abusos sexuais, envolvendo vítimas menores de idade, e esses abusos, em regra, né, são relatados apontando o pai, o padrasto, como suposto abusador. Essas investigações elas precisam ser levadas de uma maneira muito cautelosa, porque hoje em dia nós sabemos que, na realidade, ela pode se deparar com situações de falsos abusos. Evidente que isso se torna uma situação muito grave, muito difícil, porque o delegado de polícia ele não tem habilitação, ele não é capacitado para poder fazer oitiva de menores de idade. Muitas das vezes os menores não sabem nem se expressar ainda corretamente. E o estudo hoje da psicologia do testemunho, ela demonstra cientificamente que o ser humano, inclusive nessas idades, possui algo chamado falsas memórias. Isso acontece porque a criança busca reproduzir comportamentos dos pais e, evidentemente, podem acabar também reproduzindo alguma fala dos pais. Isso é extremamente temeroso porque você se afasta da realidade dos fatos, que não deve ser buscada, num primeiro momento, através do menor de idade, da criança. Além do que, para você poder fazer uma pergunta para um menor de idade, uma criança, não é? Inclusive interpretar desenhos, caso elas não saibam se expressar através da fala, mas através de desenhos, você precisa de um profissional habilitado, que é um psicólogo. E ele é o expert, ele é o perito naquela área do conhecimento humano, que não é a área do delegado. O delegado é um bacharel em direito, ele é expert na área jurídica, ele vai saber subsumir fatos à norma jurídica, mas ele não vai saber avaliar um perfil psicológico. E isso, se for feito pelo delegado, será considerado uma forma precipitada, assodada, poderá ser encarado inclusive como uma infração disciplinar, porque ele não é perito nessa área. É o mesmo que querer colocar o delegado de polícia como responsável por um exame médico legal, fazer uma necropsia, por exemplo. Ele não é médico, ele não é capacitado tecnicamente para fazer esse tipo de avaliação. Então podemos dizer que o delegado ele é um perito, é um expert na área jurídica, mas não é em outra área de conhecimento humano. Então, da mesma maneira que no judiciário o juiz se vale de conhecimento através de técnicos especializados nas suas áreas de conhecimento humano,
já que ele não é dotado de conhecimento enciclopédico de todas as áreas do conhecimento humano, é preciso de um perito. A investigação criminal, ela não é diferente nesse aspecto. Ela precisa também, para que o delegado possa se basear em suas atitudes, em suas representações até mesmo por prisão, busca e apreensão e as diligências que são pertinentes à investigação criminal, ele precisa sim se respaldar de um técnico perito nessa área do conhecimento humano, que é a psicologia, até mesmo psiquiatria. É muito comum algumas petições de pedidos de instauração de inquérito policial serem elaboradas através de advogados e de perícias, entre aspas aqui, porque são laudos elaborados unilateralmente, laudos elaborados através de um psicólogo que ouviu a mãe, né, que é a pessoa que aponta, a noticiante que aponta e alega haver indicativos de abusos pelo pai, padrasto, alguém muito próximo à criança, e a oitiva da própria criança, feito por esse psicólogo. Geralmente esse psicólogo, ele é um psicólogo procurado pela parte, por essa pessoa interessada, e não se sabe qual foi o critério utilizado por essa pessoa a escolher esse psicólogo. Muitas vezes ela pode ter ouvido opiniões de diversos psicólogos e escolheu aquele que melhor se encaixava na alegação que ela queria fazer. Então, é importante que os delegados, inclusive, atualmente, se capacitem, se interessem sobre esse tema, porque, caso contrário, serão marionetes nas mãos de pessoas que possuem interesses escusos, que é de fazer falsas alegações. A lei de alienação parental foi um grande avanço, porque ela criou limites e bases jurídicas para você saber como juridicamente se posicionar diante de situações como essas. Então, é uma situação extremamente delicada e em casos que há realmente abuso sexual, os comportamentos são diferenciados. Quando há um abuso. De plano, um laudo pericial, muitas das vezes, do exame de corpo de delito, já detecta que algum tipo de alteração anatômica na criança. Obviamente, nem todos os abusos são feitos de uma maneira que você perceba essa alteração. Podem ser pequenos abusos que vão alterando o comportamento da criança. Esse comportamento ele é sim detectado, mas só quem tem capacidade de fazer essa avaliação é um psicólogo. Então deixo aqui meu alerta, não só a juristas, aos técnicos envolvidos nessa área, psicólogos que se enveredam em aceitar exames unilaterais, né, aos delegados de polícia que eventualmente se deparam com investigações de abuso. Isso acontece também em outros tipos de legislações, como o caso da Maria da Penha, mas que eles se capacitem, procurem saber um pouco mais sobre esse assunto, ler mais sobre isso. E, aliás, as instituições policiais deveriam criar centros, né, nas suas academias de polícia, cursos para que possam capacitar o delegado não a fazer avaliações psicológicas, mas a detectar a necessidade, muitas das vezes, de fazer uma avaliação como essa, e até mesmo convênios com o Tribunal de Justiça para se aproveitar o corpo técnico do tribunal, pode ser uma sugestão que as instituições estaduais possam fazer com os tribunais e com isso melhorar um pouco mais, digamos, aumentar o filtro a respeito da diferença, né? Separar o joio do trigo, aquilo que é falsa acusação, né, entre aspas, e aquilo que realmente é um abuso sexual. Então deixa aqui meu alerta, que se quiserem fazer algum tipo de perguntas, se quiserem tirar alguma dúvida, é só fazer contato através das redes sociais, fácil encontrar meu nome, Rochester, e a gente vai ter o maior prazer em dar atenção devida e encaminhar até mesmo a técnicos, pessoas capacitadas para fazer a orientação devida. Meu nome é Alexandra, eu sou advogada, sou psicóloga, mas atuo na área de família como advogada. É importante a gente colocar hoje, depois dessa matéria que foi veiculada ontem no Fantástico, que traz a lei da alienação parental como uma coisa perniciosa, como uma coisa que defende a pedofilia, que abraça a pedofilia. Nós lutamos muito para que essa lei fosse promulgada, para que essa lei pudesse fazer valer direitos de pais e mães alienados. Né? Na nossa área, no direito, é importante que a gente entenda que ninguém cria uma lei do dia para a noite.
A lei, ela passa por várias casas, ela passa pela sanção do presidente da República e é inaceitável alguém dizer que essa lei foi criada e é utilizada na defesa da pedofilia. A pedofilia existe sim e deve ser rechaçada de uma forma absoluta. Ninguém defende pedófilo. Ninguém defende pedófilo aqui. Os profissionais que estão trabalhando nessa área, que trabalham de forma séria e que atuam diariamente nas varas de família, podem esclarecer hoje que a lei da alienação parental, ela veio para facilitar o convívio parental. Ela veio para trazer para os filhos um direito de conviver com ambos os genitores, pai e mãe. Nem se diga hoje, né, que a alienação parental só é cometida por mães. É um engano dizer isso. A alienação parental é cometida por pais, é cometida por mães, é cometida por avós e outras pessoas que possam ter a guarda dessas crianças. Mas é importante que a gente entenda, e eu vou repetir isso pro resto da minha vida, que a alienação parental existe, ela é uma forma de denegrir, de punir o outro. Ela não quer dizer que a pessoa quer dinheiro ou que a pessoa tem interesse somente em que aquele outro ex-cônjuge desapareça da vida do filho. Ela quer sim fazer com que a criança só tenha um referencial, ou mude o referencial paterno ou materno de acordo com a vontade daquele que ficou com a guarda física do mesmo. Nas varas de família, os processos são longos, muito longos, às vezes até mais do que deveriam, e eu sou a primeira a dizer que o tempo é o maior inimigo do alienado e o grande aliado do alienador. Os processos em varas de família, eles demoram muito. São feitos várias avaliações psicológicas e sociais. Várias, não é uma, não são duas, são várias. E normalmente em momentos diferenciados. Uma no início do processo, quando o litígio está muito forte, e uma a posteriori, mais adiante, quando as coisas começam a acalmar e começam a entrar nos eixos. As avaliações são feitas e por isso talvez os processos demorem muito, porque alguns juízes têm a intenção de acompanhar o processo não só o processo físico, como o processo de amadurecimento das relações e o processo de amadurecimento de educação do genitor alienador. Eu acho que o processo de família é, sim, um fator de dar limites, que ele coloca limites e ele educa aquele que quer afastar um genitor. A lei fala especificamente em que a criança ficará na guarda daquele genitor que tem a melhor capacitação para autorizar e permitir que ela conviva com a outra família extensa. O judiciário trabalha, assim como os advogados, os psicólogos, os assistentes sociais, os promotores, todos trabalham em prol da convivência familiar da criança. Essa é a parte mais importante. A lei veio para auxiliar aqueles que por alguma razão eram afastados dos filhos. E também para fazer com que estas pessoas que afastavam, sejam mães, sejam pais, nós não estamos falando aqui de gênero, nós estamos falando aqui gênero pai e mãe, né? Gênero pais, mãe e pai, homem e mulher. Nós não estamos falando em uma questão de espécie, não é só a mulher ou só o homem. Os dois têm o direito e o dever de acompanhar a educação dos filhos, a educação, a saúde, opinar, porque uma criança é feita de dois, ela não pode ser um só, ela é feita de dois, de pai e mãe. Se for cortada da vida dela uma dessas metades, ela vai ser uma criança com graves problemas emocionais no futuro. A intenção do advogado é fazer com que esta criança tenha o direito de conviver com ambos os genitores. Os juízes têm a mesma intenção, os psicólogos que avaliam têm a mesma intenção. O bem-estar da criança é o mais importante. Então, quando a gente vê uma reportagem que diz que uma criança foi retirada de um dos genitores em uma semana, isso é de uma irresponsabilidade que a gente não tem nem como se manifestar em relação a isso. Não existe essa hipótese. Todas as avaliações são feitas pelos profissionais do juízo, sejam eles do corpo técnico do tribunal, sejam eles externos indicados pelos juízes, de forma a verificar
toda a questão familiar. São entrevistados pais, mães, crianças, avós, às vezes companheiros, namorados, namoradas, escola. Se a criança estiver em terapia, os terapeutas, muitas vezes os próprios médicos. Então, principalmente em casos de falsa acusação de abuso, onde há uma desconfiança de que essas acusações não são verdadeiras e são advindas só de uma relação de ódio, de uma relação de vingança, de um desejo de vingança, o corpo técnico tenta sempre ampliar. Quanto maior for essa pesquisa, mais fácil fica. Não existe, uma coisa que a gente sempre diz, não existe abusador de uma criança só. Então essa criança não passou a ser objeto de abuso sexual depois da separação. Não é porque se separou ou se divorciou que vai ser abusada. Não é porque a mãe ou o pai são homoafetivos que vão abusar de uma criança. A falta de responsabilidade daquele que acusa é muito maior, às vezes, do que aquele que precisa e tem que se defender disso. Né? É um crime que você fica... Isso paira sobre você para o resto da sua vida. Existem filmes que tratam deste assunto, que são sérios, são graves, são muito importantes de serem vistos, porque é uma acusação que muitas vezes você não tem como fazer a prova contrária. A gente pede emprestado, né, uma frase do direito penal, que é dizer que é impossível se fazer prova de fato negativo. Eu posso provar que uma coisa aconteceu, mas eu não posso provar que ela não aconteceu. Então, uma acusação falsa, ela paira no ar sempre como uma fumaça, como uma sombra, como uma nuvem negra sobre as pessoas. É importante que a gente tenha em mente que o judiciário não é irresponsável. Falhas podem existir, como com qualquer ser humano, mas as falhas processuais, elas podem ser revistas no tribunal. Para isso nós temos várias instâncias, nós não temos uma só, a gente vai para a segunda instância, existem a possibilidade dos laudos serem questionados, existe a possibilidade da gente indicar assistentes técnicos, existe a possibilidade de se pedir novas perícias. E podem ter certeza, nenhum juiz em vara de família retira a guarda de um dos genitores com quem a criança convive por uma simples acusação, um simples disse-me-disse. Há necessidade de que as provas sejam feitas e para uma reversão de guarda final, elas devem ser muito firmes, muito bem embasadas. Então, eu acho que é um esclarecimento que a gente está querendo prestar aqui a vocês, que por conta dessa matéria que saiu, que é uma matéria que está bastante duvidosa, muito tendenciosa, e nós ficamos aqui para ajudar vocês no que a gente puder, se a gente puder prestar qualquer esclarecimento. Pelas redes sociais, vocês podem me encontrar e a gente pode conversar sobre o assunto. Olá, meu nome é Bruno Rodrigues, eu sou advogado criminalista e queria prestar algumas contribuições acerca do tema de abuso sexual e alienação parental. Importante deixar claro que alienação parental é uma coisa e abuso sexual, como é popularmente dito, é outra. No Código Penal, isso é tipificado como estupro de vulnerável, no artigo 217-A, punido com pena de 8 a 15 anos, que é constranger alguém à prática do ato sexual ou um ato libidinoso. O ato sexual é facilmente demonstrado através de um exame de corpo de delito. Já o ato libidinoso, ele vai depender de todo um corpo técnico para isso, de profissionais especializados, com a oitiva de todos os envolvidos. E aí nasce uma grande falácia, né, uma grande mentira, uma grande inverdade, ao dizer que na vara de criminal este suposto abusador não será punido, enquanto na vara de família ele terá a guarda garantida para que fique então com o menor podendo, durante esse tempo, reiterar na sua conduta delitiva. Os juízes são hábeis e capacitados para isso e há, embora com a sua independência funcional, uma comunicação de provas, né? A perícia que é realizada pelo corpo técnico na vara de família, certamente ela será acostada tanto pelo Ministério Público, ou pelo assistente de acusação, ou mesmo pela própria defesa. Mas o que se tem que ter em mente é que falsas acusações
Elas existem e elas merecem ser repreendidas. Ao passo que acusações verdadeiras também existem e que o judiciário precisa aplicar as punições. Ninguém quer que inocentes sejam punidos, assim como ninguém quer que condenados sejam absolvidos. Ou melhor dizendo, aquele que praticou merece sim ter a repreensão do Poder Judiciário. E aquele que foi a vítima, e sabemos do transtorno de todos os que sofreram com esta falsa e injusta acusação, porque acaba com uma vida, eles necessitam de acompanhamento psicológico, isso deixa uma marca muito séria. Então, as mães que se enveredarem pelo lado, né, de, infelizmente, utilizarem a criança para afastar os seus filhos do convívio dos pais, merecem ser repreendidos. Eu acho que eram essas as contribuições e ficamos abertos às perguntas.